Olá, boa tarde para você, nosso querido estudante, professor, gestor, que está ligado em mais um Mão na Massa no Centro de Inovação. Eu sou Débora Garofalo e hoje estou aqui para dar alguns recadinhos muito especiais. O primeiro é para você que ainda não conhece o nosso Centro de Inovação da Educação Básica de São Paulo, está mais do que convidado a ir fazer o seu agendamento, escolher a sua trilha junto com o seu professor, professora, e conhecer esse espaço que é seu. Um espaço totalmente dedicado à inovação, através de hub de inovação, cultura digital, cultura maker, prototipagem, robótica, ou seja, sabe aquele sonho que você tem de colocar um projeto em pé? O Centro de Inovação é o lugar certo para que ele possa se concretizar. E também estou aqui hoje especialmente para dar um recado muito especial. Novamente, vamos fazer o nosso esquenta do Expo Movimento Inova, que é o evento que antecede o Movimento Inova, que é dedicado a todos os públicos, os anos iniciais, desde o 4º e 5º ano, os anos finais e também o ensino médio, incluindo a EJA. E este ano teremos uma programação exclusiva aos nossos queridos gestores, tanto das diretorias de ensino, mas também das escolas e aos professores e estudantes. Teremos celebridades, teremos muitas oficinas mão na massa, inclusive oficina também do Centro de Inovação. Então não deixe de participar, é no dia 13 de julho, com início às 7h30 da manhã e uma programação extensa que vai até às 8 horas. E vai estar disponível no seu canal, né? O canal que você já está acostumado a assistir às suas aulas. Então, reforço aqui o convite para que venha inovar com a gente, venha fazer desse movimento um esquenta aí para o final do ano, onde a gente vai poder apresentar os trabalhos dos estudantes. Não quero ficar aqui dando spoiler, né? Porque, afinal de contas, é legal vocês também terem essa curiosidade do que vai acontecer. Mas posso garantir que, com certeza, vai ser um dia inesquecível. Então, não esqueça, dia 13 de julho, o início às 7h30 da manhã, com uma programação que vai até às 8 horas da noite. E você pode escolher a programação que você queira participar, tá? Então, entre a programação, você pode olhar dentro do seu horário de aula ou após também no contraturno e se ligar no Movimento Inova, que esse ano traz muitas coisas boas. E hoje aqui nós vamos ter mais uma aula emocionante, direto do Centro de Inovação da Educação Básica, que vai falar construindo sua HQ digital. Eu estou super, assim, curiosa para saber como vai se dar essa aula e por isso, então, eu quero chamar uma das professoras incríveis, entre muitos que nós temos aí no Centro de Inovação, mas eu vou passar a palavra para ela, para que vocês possam conhecer um pouquinho mais essa aula. Si, é com você agora. Boa tarde, caros colegas, estudantes, você que está passando por aí, fica aí, que eu estou falando aqui diretamente do Centro de Inovação. Meu nome é Cirlândia Reis, eu sou professora aqui do CIEBP e eu quero convidar você a participar do nosso programa agora, vai começar agora. Então, senta aí, pega seu material, seu caderno, seu lápis, para não perder nada do nosso programa de hoje. Então, eu vou começar falando sobre o tema, tá? Hoje a gente vai falar a respeito de HQ digital. Então, como a gente vai construir uma HQ digital? Colocar a mão na massa junto com a gente aqui. Mas eu não estou sozinha. Eu tenho aqui para me ajudar os professores André Ricardo e também a professora Ana Laura para falar sobre esse tema. Então, construindo sua HQ digital. Pega o seu celular, pega aí o seu computador, seu notebook se você tiver e já vamos colocar aí para funcionar. Eu gostaria de chamar o slide 4 para a gente começar. Então, fique de olho por quê? Se caso você achar que essa aula está muito rápida, você não conseguiu pegar as informações direito, você pode voltar a assistir mais uma vez, porque essa aula vai estar disponível no vídeo, tá? Vai estar disponível no repositório e também lá no YouTube. Então, não se esquece, assista essa aula do começo ao fim, marque a gente no Instagram, @CIEBP, mas não somente isso, tá? Também espalhe aí geral pro pessoal, pros seus colegas de turma, ok? Vamos lá? Próximo slide, então.
Slide número 5, eu gostaria de começar falando sobre o que a gente vai aprender hoje. Então, acompanha comigo. Conteúdo, surgimento das HQs, narrativas digitais, roteirização e também a produção de tudo isso que você vai fazer juntinho conosco aqui no CIEBP. Vamos lá? É com você, Ana. Salve, salve, galerinha! Tudo bem com vocês? Há quanto tempo? Bom, estamos aqui hoje para falar de um tema que eu acho que todo mundo gosta, né? Quem nunca pegou uma revistinha e se perdeu lendo nas histórias em quadrinhos dessas revistinhas? Então, aqui no CIEBP, a gente vai passar para vocês como vocês podem produzir a revistinha de vocês, ok? Então, próximo slide, produção, por favor. Para explicar um pouco, eu vou falar sobre a definição de HQ, que são as histórias em quadrinhos. As HQs possuem uma linguagem fácil e divertida, que em seu contexto usa da linguagem visual como um recurso narrativo, usando de pequenas estruturas textuais, onomatopeias e figuras para contar a história, que geralmente envolve prende o estudante. Próximo slide. A origem das HQs, pessoal, não sei se vocês sabem, mas as primeiras HQs, elas surgiram das pinturas rupestres, pela necessidade dos seres humanos comunicarem suas atividades diárias. Assim, consideramos que as HQs nasceram com as pinturas rupestres, que expressavam as atividades e narrativa por meio de desenhos. Comigo aqui? Legal, né? Eu acho que vocês nem imaginavam que as pinturas rupestres, elas foram as primeiras formas de comunicação visual por meio de desenhos. Então, as HQs, as origens das histórias em quadrinhos, começam por aí, pelas pinturas nas paredes na antiguidade, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre essa evolução da construção da história em quadrinhos. Como que ela saiu lá das pinturas nas cavernas até chegar à HQ moderna que a gente possui hoje, que vocês podem pegar e ler e se divertir. Então, próximo slide, pessoal. HQ moderna. A HQ moderna, como conhecemos hoje, surgiu em 1895 e continha em sua produção um personagem fixo, além de ser dividida em quadros, possuir balões, e ela foi idealizada pelo americano Richard Outcault. Então, pessoal, a história em quadrinhos, ela vem numa pequena evolução, ela vem, pequena não, numa grande evolução, das cavernas para os papéis, até para as telas de cinema, porque a gente sabe que as histórias em quadrinho, muitas delas que a gente acostumou, né, a ler quando era criança, elas se tornaram em filme, certo? Então, agora a gente vai para uma interação no chat, que eu quero saber de vocês. Produção, coloca a interação para nós aí. Eu quero saber de vocês quais são os tipos de HQ pelos quais você mais interessa. Quais são as histórias em quadrinho que vocês gostam? E qual personagem que vocês mais se identificam? Conta pra gente aí, para que depois a gente possa debater sobre esse tema. Espero você.
Bom, foram muitas as interações aqui, mas eu vou destacar duas, tá? Nós vimos aqui o José e a Rita que concordaram em uma coisa. Os dois assistem Batman, gostam muito dessa HQ Batman, leem a história em quadrinhos do Batman. E também teve a Jennifer, do 8º ano B aqui, que colocou One Piece. Essa HQ que eu desconhecia, na verdade, mas que ela colocou aqui, One Piece. Muito bom, muito boas as participações. Vamos acompanhar, então, continuando na origem. O próximo slide, por favor. Acompanhe comigo, ó. Heróis e vilões. Geralmente é isso que nós vemos. As histórias em quadrinhos, HQs, são muito conhecidas pelo público jovem, principalmente por seus enredos clássicos de heróis e vilões. Professor André, por gentileza, conta pra gente aí um pouquinho a respeito dessa história aí das HQs, dos heróis e dos vilões. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nossa, quanto tempo eu não falava com vocês, que bom! Então, realmente, para existir uma história bem bacana, você tem que ter os heróis e os vilões. O que seriam dos nossos heróis se não tivesse os grandes vilões e vice-versa? Mas às vezes você deve estar se perguntando assim, mas como isso tudo surgiu? Pensando na ideia histórica dessas histórias em quadrinho aí. Como foi que surgiu e qual foi a primeira? Você sabe? E a primeira no Brasil? Vamos descobrir então? Então, pessoal, próximo slide, por favor. A primeira história em quadrinhos foi a Yellow Kid, do ilustrador norte-americano Richard Outcault. Assim, Yellow Kid é o marco da indústria dos quadrinhos. Então, vocês devem estar se perguntando assim, mas, afinal, voltando para mim, como que é esse personagem? Acho que todo mundo ficou curioso para conhecer esse primeiro personagem, não é? Então, gente, próximo slide, então, vamos conhecer esse primeiro personagem de história em quadrinhos? Está aí, ó. Yellow Kid é esse daí que foi o primeiro de todos, que inovou essa história que a gente fica até hoje se imaginando nesse mundo dos quadrinhos, das HQs, né? Próximo slide. E no Brasil? Como é que foi que surgiu isso, pessoal? No Brasil, as histórias em quadrinhos surgiram há 152 anos, em 30 de janeiro de 1869, por Ângelo Agostini. Com os personagens de Moquin, ele fez isso em 1869, e Zé Caipora, que foi em 1883. Tenho certeza que vocês ficaram ansiosos para conhecer também como são esses personagens, né? Então, próximo slide, por favor. Aqui, ó, vamos conhecer o Inhoquin, que foi um dos grandes personagens da HQ brasileira. E o próximo slide, por favor. Aqui, o Zé Caipora, o outro grande personagem brasileiro. Então, tudo tem a sua origem. E quantas mudanças tiveram ao longo do tempo, né? Hoje em dia a gente encontra vários personagens brasileiros. Quem é que nunca leu uma historinha em quadrinhos da Turma da Mônica? Nós que já passou pela nossa infância e também já se tornaram jovens, já foram para o mundo dos mangás, enfim. Deram um grande salto nessas diferenças aí. Mas eu estou se perguntando, existem muitos tipos de HQ, né? Existem vários estilos. Então conta pra gente, Ana, como que são esses estilos aí de HQs? Oi, André. Nossa, são vários os estilos de HQ. Então, vou pedir para a produção aí colocar o próximo slide. A gente tem o cartoon, tá? Que ele tem o caráter humorístico, mangás, tem muito dos jovens que leem mangás e adoram, que é o estilo japonês. Temos também os gibis, né? Popularmente conhecidos aqui no Brasil, que tem esse nome assim bem característico, né? Caracteriza-se pelos quadrinhos de temas variados. As tirinhas, que a gente vê muito em jornal, nos nossos próprios livros aí pedagógicos, tá? Então, que é a sequência de 3 a 4 quadrinhos, né? São histórias bem pequenininhas. A gente também tem o educativo, né? Que ele tem o caráter voltado com seu enredo voltado para a educação. Próximo slide. Temos as caricaturas, que personalizam as pessoas, né? Que contam histórias e personalizam rostos de pessoas. As charges, que são sátiras, né? Sátiras por meio de caricaturas. E os comics, né? A palavra do inglês que pode ser traduzida como cômico. E ela é muito conhecida
os comics por trazer os heróis e os vilões, né? Então, são vários e vários os estilos que a gente tem das HQs. Mas você sabia que as HQs, elas são uma forma de narrativa, uma forma de contar histórias? Então, próximo slide. As HQs são uma forma de narrativa, de leitura fácil, com traços precisos, em preto e branco, né? Ou coloridos. Antigamente eram preto e brancos. Hoje a gente já tem o uso da cor, ela fica mais visível, mais gostoso de a gente ler. O uso de falas ou onomatopeias. Daí vocês estão me perguntar para mim, o que é onomatopeias? Já explico daqui a pouco. Seus sinais gráficos, né? Porque a história em quadrinho possui vários sinais gráficos. Encantam, tornando as narrativas ali expressas uma leitura gostosa que prende o leitor ao seu enredo. Mas eu quero falar para vocês estão, acho que, perguntando o que é essa palavra onomatopeias. São sinais gráficos, né? Narrativas gráficas em figuras que são utilizadas nas histórias em quadrinhos. E para exemplificar um pouco disso aí, que é o que encanta e que deixa a gente assim, lendo horas e horas aquela revistinha, eu vou chamar o vídeo para mostrar para vocês o que são as onomatopeias. Vamos lá? Gente, que incrível isso! Nossa, Ana, eu já tô desesperado querendo começar a fazer a minha HQ. Nossa, eu adorei, gente. Eu achei muito legal essa parte que você contou do histórico. Eu não conhecia todos esses detalhes aí, mas já estou cada vez mais ansioso para começar. Então, próximo slide, fazendo favor, pessoal. Vamos começar? Então, a gente tem que ter uma ideia, colocar essa ideia para amadurecer e colocar ela no papel. Então, nós vamos fazer a primeira etapa, que é fazer uma HQ, digamos assim, plugada, né? Ou desplugada. Onde nós vamos começar? Independente de ser um jeito ou de outro, a gente tem vários profissionais que estão envolvidos na construção dessas HQs. Então, basicamente, nós temos 5 profissionais. Então, próximo slide, por favor. Nós temos o roteirista, o desenhista, arte finalista, colorista e o letrista. Então, vocês devem ter se perguntado, mas, nossa, o que essa galera faz? Como cada um contribui para essa HQ realmente sair do mundo da imaginação e partir para o concreto, para o papel, para as telas, né? Então, próximo slide, nós vamos conhecer cada um deles. Vamos lá. Então, uma história em quadrinhos envolve 4 ou 5 pessoas que vão estar envolvidas nessas etapas. O roteirista, que é o primeiro, ele vai escrever o que irá conter em cada quadro, incluindo os personagens, os cenários, as falas e toda a história em si. O segundo é o desenhista. Então, com essa descrição do que o roteirista fez, ele vai colocar tudo isso que estava na imaginação no papel, né? Então, ele ilustrará essa história. Aí vem o terceiro, o arte finalista. Ele vai trabalhar em cima desse desenho que já tinha sido elaborado. Ele é responsável por reforçar e limpar os traços do desenhista, dando mais textura, profundidade, e vai tornar aquela imagem muito mais atrativa. Próximo slide, por favor. E tem os outros dois, o colorista. Então, o próprio nome já fala, ele vai dar cor para esse trabalho. Mas lembrando, se a HQ for em preto e branco, essa etapa é pulada. E vai direto para a quinta pessoa, que é o letrista. Então, o que o letrista vai fazer? Ele é responsável por adicionar os textos, os balõezinhos, com essas onomatopeias, com as falas dos personagens. Aí, finalmente, a nossa HQ vai estar pronta. Então, vai ser muito legal construir. E nós vamos fazer isso 2 vezes. Nós vamos fazer isso primeiro à mão livre, no papel, e no outro momento nós vamos fazer isso de forma digital. Mas para isso, nós vamos usar um pouquinho nossa imaginação e vamos ter uma outra interação no chat, tá?
Então, você é o roteirista. E aí, qual é o tema da sua HQ? Agora chegou o seu momento de criar, de usar a imaginação. Nós temos 2 minutinhos para vocês pensarem como vai ser essa sua HQ. E olha que essa imagem está toda colorida exatamente para instigar a imaginação de todos vocês. Então, daqui 2 minutos a gente volta para saber o que vocês pensaram aí. Combinado? Fica ligado aí e volta logo. Olha, Ana e André, estou gostando de ver, hein? A participação aqui foi maciça. Bom, vamos lá, escolher alguns, porque todos não dá para a gente passar, né? Que é bastante gente. Mas olha, o Judson, da 2ª série C, colocou que se ele fosse roteirista, o tema seria aventura. E seria ainda As Aventuras de Bob. E também o Caio participou do 7º ano A, dizendo que o tema seria humor, né? E o título seria O Pequeno Dragão Verde. Gostei bastante das outras também. A gente selecionou algumas, né? Participe você também na próxima interação. Com certeza a gente vai falar a sua interação. Próximo slide, por favor. Então, acompanhe comigo. Como o André disse, a gente tem que fazer, né? Ter uma ideia, mas a gente tem que colocar no papel primeiro, né? Então, vamos planejar a nossa HQ. O que a gente tem que fazer para planejar? Acompanhe. Antes de escrever, então, e desenhar a sua HQ, é preciso pensar, então, sobre o quê? O contexto da história, os personagens que estarão nela, o enredo, né, que é o desenrolar da história, a forma como ela vai ser contada e desenhada, as imagens que vão ser desenhadas e as onomatopeias, que é aquilo que a Ana falou no comecinho, né? Então, próximo slide, por favor. Eu gostaria que essa imagem te influenciasse. Então, a gente vai fazer essa HQ desplugada, né? Então, pensa aí, você já teve uma ideia de tema, você já teve uma ideia de título até, algumas pessoas até colocaram já o título aqui, isso é importante, mas aí, ó, você é o roteirista, então já começa a colocar isso no papel, tá? Teve a ideia, colocou a ideia no papel, e é daí que vai partir a nossa HQ desplugada, que é no papel. Próximo slide, por favor. Acompanhe comigo. Depois dessa ideia que você colocou no papel, você vai transformar este roteiro na HQ propriamente dita. Então, vamos dar aqui um exemplo, tá? A nossa HQ aqui, O Menino Astronauta. O roteiro desta HQ, Andrezinho em Marte. E a roteirização, que é aquilo que vai estar em cada um dos quadros, você vai ter detalhadamente quadro a quadro. Então, quadro 1.
Por exemplo, quadro de ambientação. Vemos um menino andando sobre o chão de Marte com deformações e crateras. O menino segue confiante com sua bola nas mãos. No balão vai estar escrito: onde vou achar alguém para jogar comigo? E aí no detalhe você vai ver, é um menino usando roupa de astronauta. Então volta aqui comigo e vamos pensar sobre isso. Em cada quadro, então, que você vai fazer, vai existir uma figura, uma imagem, uma onomatopeia, de repente, né? E tudo isso você vai ter que escrever do jeitinho que você viu nesse slide anterior, tá? Mas só que a nossa HQ não necessariamente termina no primeiro quadro, né? Normalmente a gente vê muitos quadros. Então, vou convidar você a acompanhar comigo o próximo slide, onde nós veremos também os outros quadros. Olha só, quadro número 2, quadro número 3, quadro número 4, onde a bola vai para a cabeça do personagem, o quadro número 5, onde o Andrezinho, de longe, tem o detalhe da sombra do Andrezinho ao fundo com a mão na cabeça, tem um balão, tudo isso você vai ver quadro a quadro, mas antes disso você transforma o seu roteiro, né? Você escreve primeiro o seu roteiro e depois você faz a HQ, tá? Então esse é o processo. Colocou no papel, escreveu e aí sim você transforma isso em desenho, em imagem, ok? Próximo slide, por favor. Agora a gente vai para aquela parte de... Você só imaginou até agora, né? Você só viu quadro a quadro aqui escrito e agora a gente vai ver isso se transformando em uma HQ de verdade. Então, nós vimos o roteiro, tudo escritinho, quadro a quadro. Agora, nesse vídeo, Andrezinho e Marte, a gente vai ver isso se transformando em uma HQ, tá? Vamos ver então? Vídeo, por favor.
admitir, como professora de arte, que esse desenho foi fantástico. O desenho feito pelo Cláudio Oliveira, tanto o desenho quanto a gravação foram feitos por ele, né? E também o nosso colega aqui do CIEBP, o Katsu, foi quem fez toda a parte da música, tá? O fundo musical ficou maravilhoso. Mas eu gostaria de chamar uma atenção aqui para você. Como professora de arte, eu vou aproveitar e puxar a sardinha para o meu lado, né? Você percebeu que quando ele foi fazer a HQ, no papel, desplugada, primeira coisa, tinha uma ideia na cabeça e tinha uma ideia já no texto, roteiro, né? Mas não somente isso, quando ele foi colocar nos quadros, quadro a quadro, ele primeiro rascunhou, né? Ele primeiro rabiscou e não colocou força, tá? Na ponta do lápis para fazer isso é muito importante, porque às vezes você já começa já com aquela vontade, aquela força no lápis, né? E você acaba depois não conseguindo apagar os traços, né, que ficaram muito fortes. E se você, de repente, muda de ideia em relação ao enquadramento, aí já não dá mais para mexer, você tem que trocar de folha, e isso daí é um desperdício de tempo e também de material para você, né? Então, preste atenção nisso. Quando você vai fazer uma HQ desplugada, ou seja, uma HQ no papel, primeira coisa, a ideia na cabeça, a ideia no papel, e quando você vai desenhar no quadro a quadro, bem levezinho o lápis, hein? Bem devagarinho, bem levezinho, depois você vai colocando as onomatopeias, devagarinho você rabisca o lugar onde cada personagem vai estar, tá? Devagar você rabisca a letra, né, que é a fonte daquilo que você vai colocar de texto, tá? Só então, depois que você tem certeza do posicionamento de cada coisa no quadro, é que você vai colocar força e depois, só no final, você vai colocar a cor, tá? Aqui, nesse caso, nós só fizemos todo o vídeo, né, com um lápis. Então, você pode fazer perfeitamente também, tá? Mesmo sem utilizar lápis colorido, você pode fazer com um lápis cinza mesmo, né? Mas, olha, eu quero chamar a atenção aqui para o meu colega André. André, você percebeu aí? Qualquer semelhança com o seu nome é mera coincidência. Você percebeu que tem seu nome aí nesse quadrinho que a gente acabou de ver, hein? Oi, Cir. Então, que surpresa foi essa? Quando a gente fez o ensaio da aula, estava escrevendo, não tinha esse nome. Que história é essa? Eu achei muito legal. Eu achei o trabalho do Cláudio e do Katsu, que fez essa parte do áudio, maravilhoso. Eu fiquei muito emocionado de ver que eu virei uma história em quadrinhos. Você já pensou? Que situação extraordinária. Eu estou muito emocionado. O trabalho de vocês ficou fantástico. Você já pensou que legal se a gente pudesse fazer isso em todas as salas de aula? Você mesmo, aluno ou professor, pode se tornar um personagem das suas histórias em quadrinho. E isso é muito legal. Eu achei isso a ideia extraordinária. Obrigado por esse trabalho fantástico. Eu estou emocionado de verdade. Mas vamos dar prosseguimento lá, porque esses slides eu acho que vocês devem ter mudado então, porque não foi bem isso que a gente ensaiou. Próximo slide, por favor, pessoal. Então tá aí. Esse é um modelo de uma HQ desplugada, que é essa que a gente faz realmente no papel, desenhando. Então a gente percebe, existe uma estrutura padrão, né, desses vários quadrinhos com essas falas, balõezinhos e tudo mais. Mas como é que chama cada uma dessas estruturas? Próximo slide, por favor. Cada quadradinho desse a gente chama de requadro. Então, dentro desse requadro vai ter o desenho, vai ter os balõezinhos, vai ter os onomatopeias, vai ter toda uma sequência. E lembrando que aqueles 5 profissionais, o roteirista, o desenhista, arte finalista, colorista, letrista, todos eles vão acabar trabalhando em cima de cada um deles. Então, cada espacinho desse é um requadro. Próximo slide, por favor. Essa emenda de um slide para outro nós chamamos de calha. É o que vai unir um ao outro. Próximo, fazendo favor. Então, uma estrutura de HQ, ela é assim, repleta de quadros, com várias calhas, esses requadros, todos emendados uns aos outros. Mas a gente tem um outro tipo de estrutura, que são das tirinhas. Próximo slide, por favor. Então, aqui nessa tirinha, a gente vê que são 3, um na sequência do outro. Então, geralmente, a tirinha são 3 ou 4, né, emendados numa sequência. Mas eu ainda estou meio impressionado de ver que eu virei um HQ, gente. Nossa, adorei virar história em quadrinhos. Mas, afinal de contas, o tema da nossa aula também é HQ digital.
Então, como que a gente transforma essa HQ, que ela foi feita de forma desplugada, no papel, com desenho, usando a criatividade e a inovação, mas para transformar isso de uma maneira mais plugada? Para isso, daí eu vou chamar a Ana, que a Ana vai contar para a gente como pode ser feito isso através de plataformas, de programas, através do computador. Ana, conte para a gente como que a gente pode fazer uma HQ digital. Beleza? Oi, André. Pessoal, nossa, perfeito, né? Acho que o André ficou, assim, encantado de ver o nome dele aí. Foi uma surpresa. Bom, como vocês sabem, a gente não precisa só trabalhar na forma desplugada. Hoje a gente tem inúmeros acessos a vários recursos, a várias plataformas, e também podemos construir nossas histórias em quadrinhos de forma plugada, tá? Então pense, você lá na escola produziu uma história em quadrinhos sobre a história do Brasil e fazer isso de forma plugada no seu celular ou então no computador. Então a gente também pode trabalhar HQ de forma digital, certo? Então, próximo slide. HQ digital é a reprodução das histórias em quadrinhos por via digital, utilizando plataformas ou programas específicos, dando ao artista inúmeras possibilidades, cenários, de forma interativa e dinâmica. Então, tudo aquilo que você faz no papel, você também consegue fazer de forma digital. Até assim, é um pouco até mais fácil. Na forma digital, você tem inúmeros cenários. Você puxa esses cenários para a tua história. E daí você vai colocando as falas, vai colocando as onomatopeias e vai construindo a sua narrativa de forma digital. E para isso, a gente vai mostrar aqui para vocês um site assim super dinâmico, super fácil, interativo de mexer, que é o Storyboard Tete, tá? Então, o próximo vídeo que vai entrar aí vai ensinar vocês a mexer nesse site, tá? Para vocês construírem a história em quadrinhos de vocês de forma digital, ok? E eu quero, assim, que vocês produzam aí na escola e marquem a gente, mandem para nós, porque, assim, é super fácil, ok? Vamos pro vídeo? Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá, então, para o storyboardtete.com. Bom, quero que vocês acompanhem, principalmente a setinha vermelha, ok? É muito fácil de mexer com o Storyboard Tete. Vamos? Primeiro, vocês vão digitar no navegador de vocês Storyboard Tete. E vai aparecer ali, ó, Storyboard Tete, é nesse mesmo que vocês vão clicar, ok? Após clicar, vai aparecer essa tela para vocês, certo? Digital Storytelling, Storyboard Tete. Vocês vão ir e iniciar sessão. Após iniciar sessão, vai ir para o registro, ok? Daí vocês vão ter que colocar um e-mail e uma senha. Também pode registrar pelo Google ou pelo Facebook também, caso vocês tenham esse acesso mais fácil. Depois do registro, vai aparecer essa tela para vocês. Meus storyboards, minhas configurações, criar um storyboard. Como vocês ainda vão fazer o primeiro de vocês, vocês vão ir em criar um storyboard, ok? Daí vai aparecer para vocês, tá? Uma janela como essa, com 3 quadrinhos, certo? E lá em cima vocês vão ver que tem cenas, personagens, textos, formas. Então, isso são o que vocês vão utilizar para montar a história em quadrinho de vocês, ok? Então, primeiro eu vou montar a cena. Como eu faço? Eu vou clicar na cena, ok? Então, eu vou escolher lá, eu tenho vários tipos de cena. Cena de cidade, cenas de casa, cenas de escola, transporte, trabalho, tá? Então, eu vou pegar aqui de uma escola. Escolhi a cena ali, vou clicar em cima dela e vou arrastar. Isso vocês vão fazer para os 3 quadrinhos de vocês. Lembrando sempre de seguir o roteiro que vocês criaram, ok? Quando vocês trazem a cena de vocês no quadrinho, vai abrir um outro quadro do lado, tá? Que você pode editar as cores, ok? Esses objetos também você pode mexer eles de lugares. Então, você vai poder cortar, você vai poder rodar ele, você vai poder mudar a cor do céu, a cor da parede. Então, isso é bem legal. Depois disso, você vai colocar todas as cenas, tá? No teu, na tua tirinha. Então, aqui eu já arrastei minhas duas outras cenas. E agora eu vou para os personagens. Ah lá, personagens. Clica em cima de personagens.
vai abrir essa tela para vocês. Então, eu tenho personagens adulto, adolescente, criança, eu tenho monstros, tenho mitologia, tenho animais. Então, você vai fazer a mesma coisa que você fez para a cena. Clica em cima do que você quer e arrasta na cena que você deseja, ok? Ah lá, eu já coloquei todos os meus, certo? Você pode colocar quantos personagens você quiser. Outra coisa, esses personagens você pode diminuir o tamanho deles também, ok? Depois de colocar os personagens na cena, a gente vai para os textos. Daí você vai ter vários balões aí, ó. Você vai escolher o que você deseja e vai arrastar e colocar ele na cena que você quer. Então, lá. Já tá meu balãozinho ali, ok? Eu posso deixar ele maior, menor, posso mudar a cor para escrever e você vai digitar o texto dentro daquele balão. Vou fazer isso, tá? E depois eu vou clicar no personagem e editar a pose, tá? Olha aquela personagem branquinha, tá? No último quadrinho meu, eu cliquei nela e agora eu venho em editar pose. No editar pose, eu posso editar pelo, cabelo, pele, olhos, a maquiagem, tá? O que tiver no meu personagem. Então, eu tenho, abre para mim essa janela, onde eu posso mudar a cabeça, a expressão, as mãos, tá? Posso mudar as cores de cabelo, pele, posso deixar ela de frente, ela de lado. Você deixa o personagem do jeito que você quiser. Por isso que é legal o storyboard, Tete. Depois que você mudar o teu personagem, vem aqui embaixo em atualizar pose. Não esqueça, ok? Depois de atualizar pose, a gente vai, depois que tiver os 3 quadrinhos prontos, a tirinha tua pronta, você vai em salvar, ok? Coloca um título, né, o nome da tua historinha e faça uma pequena descrição. E daí vai em salvar storyboard. Demora um pouquinho para ele carregar. Depois que você salvar, tá pronto. Você pode enviar para os teus colegas, para a professora, ok? E quando você quiser, é só você entrar de novo no storyboard que ele vai estar lá salvo. E aí, pessoal, gostaram? Bom, é rápido, então eu peço para que vocês depois vão lá no repositório, olhem, vejam como faz, com mais calma. Se quiserem também, existem 1000 aplicativos que fazem isso, vocês são muito espertos e mexem nesse celular, nesse computador, eu sei que vocês vão criar coisas muito legais, tá? O Storyboard Tete, ele é fácil, ele é dinâmico, ele pode ser usado durante as aulas, tá, professores? Que tal você jogar um tema para o seu aluno e ele criar aí na hora algo sobre a sua disciplina? Em grupo, individual, trabalhar os temas da sala de aula junto com as HQs. E você, aluno, nossa, construir a sua história, construir o seu enredo e criar ela de forma digital. Mas a gente não tem só o storyboard, tá? Próximo slide, eu vou contar alguns para vocês. Bom, nós temos também, pessoal, a gente conhece outras formas, outros recursos online para a criação de quadrinhos, tá? Então, vocês têm aí na tela vários outros recursos, tá? Que também tem personagens, que também tem cenários, que também tem balões e falas. Então, tem o Storyboard Tete, o Pixton, o Go Animator, o Wit Comics, o Pencil, Marvel Kids é legal pra caramba, tá? Alguns deles você vai encontrar uma parte gratuita, outros uma parte paga, mas na parte gratuita dá para você fazer muita coisa, ok, pessoal? Então, eu peço assim que vocês criem, façam os HQs de vocês, professores, dá tema para essa criançada trabalhar, para esses adolescentes trabalhar, eles criam demais, eles têm muita criatividade para colocar no papel, tanto na forma desplugada, quanto na forma plugada, mas eu acredito que vocês não sabem ainda tudo sobre história em quadrinhos, né? Eu vou passar para o André e ele vai contar para vocês como que é o nome das histórias em quadrinhos no mundo, algumas curiosidades sobre essa história em quadrinho. André, é com você. É isso aí, Ana. Oi, Ana, tá me ouvindo? Olá, pessoal. Então, a gente tem diversas curiosidades falando a respeito das HQs. Eu acho interessante realmente contar um pouquinho desse histórico, como cada país acaba trabalhando com eles, né? Então, próximo slide, por favor.
Uma das curiosidades é que HQ é considerada a nona arte. Você sabia que as HQs são consideradas a nona arte e provaram ser versáteis? Isso mesmo. Foram do papel para as telas da TV, do cinema, do computador, tornando-se um dos produtos transmediáticos mais rentáveis e queridos da atualidade. Gente, uma prova disso é que todo mundo já ouviu falar em quadrinhos, em personagens, em vilões, em heróis. Nós mesmos estamos cada um utilizando uma camiseta de alguns dos seus personagens favoritos, né? O que é legal? Sempre tem um filme novo, eles fazem live action, ou seja, eles fazem de tudo, transforma em tudo que você pode imaginar. Você encontra bonecos, camisetas, meias, enfim, de tudo e mais um pouco. É um material realmente assim que transcende realmente essa ideia da arte. Próximo slide, por favor. Outras curiosidades, os nomes da HQ, né, das histórias em quadrinho pelo mundo. Nos Estados Unidos, eram chamadas de comics, pois as primeiras histórias eram de humor, ou seja, cômicas e engraçadas. Na França, eram publicadas diariamente nos jornais em tiras ou bandes e ficaram conhecidas por bande dessinée. Na Itália, ganharam o nome dos balõezinhos ou fumacinhas. Então, o nome é fumetti, que indicam a fala dos personagens. Ah, mas você deve estar se perguntando, mas e o Brasil? Como é que fica nisso? Próximo slide, fazendo favor. Na Espanha, eram chamados de tebeu. Era o nome de uma revistinha infantil. E no Brasil? Foram chamados por muito tempo de gibi. Também era o nome de uma antiga revistinha. E essa revistinha era tão famosa que acabou realmente se tornando um nome para esse estilo de literatura que é HQ. Então, hoje em dia, a gente trabalha com as HQs como sendo um grande recurso de literatura também. Muitas crianças, jovens, adolescentes iniciam a leitura com as HQs e, a partir delas, é que depois eles vão para os livros e tudo mais. E uma coisa muito legal é que hoje em dia eles transformam vários clássicos da literatura em histórias em quadrinho, exatamente para tentar aproximar cada vez mais o jovem da literatura. E isso eu acho extraordinário. Então a aula de hoje foi muito legal, eu aprendi muito sobre HQs. Cir, conte pra gente quais foram as habilidades que foram trabalhadas hoje. Vamos lá, André. Então, acompanhe comigo aí na tela. O slide 42, por favor. Olha, nós trabalhamos aqui, principalmente, 3 habilidades. A habilidade 26, que é compreender, reconhecer a narrativa digital como uma possibilidade para expressar temas pessoais. A 27, que é elaborar narrativas digitais sobre os diversos temas pessoais. E a 29, que é compreender, reconhecer a narrativa digital como uma possibilidade para expressar sobre sua aprendizagem. Eu gostaria de dizer aqui também, não sei se vocês já ouviram falar, né, a respeito de todas essas HQs que a gente falou aqui. Eu vi no chat que muita gente participou colocando até nomes, né, de vilões, né, de heróis, né, e nós também, quando a gente era criança, adolescente, a gente veio crescendo nesse mundo também das HQs, né? Uma, por exemplo, que eu gostava bastante é do Chico Bento, né? Não sei se vocês conhecem, né? É bem antiga, mas só que ainda está aí na moda, muita gente gosta, né? Então procura, se você não conhece, se você nunca ouviu falar de HQ, o que eu acho difícil, mas pode acontecer, você pode pesquisar mais a respeito, pegar gibi, né? Mesmo na mão, sabe? Para você ler um pouco mais, tá? Não somente ver plugada, né? Mas também a HQ desplugada é muito bacana e quando você entra nesse universo, você não quer mais sair dele, né? Bom, a aula foi muito legal, também gostei demais, aprendi muita coisa e eu gostaria de fazer alguns convites para você agora, tá? Próximo slide, por favor. Acompanhe comigo aí na tela que nós temos algumas redes sociais onde você pode compartilhar aquilo que você fizer. Então, fez a sua HQ, plugada, desplugada, marca a gente, né? Como é que marca? Então, coloca aí hashtag HQ, hashtag CIEBP, inovando no CIEBP, CMSP, eu no CMSP,
todas essas hashtags você pode marcar para que apareça o seu trabalho, ok? Próximo slide, por favor. Olha só, também nós temos Instagram, tá? O CIEBP tem Instagram. Marca lá, @CIEBP, que você vai ver um monte de coisa bacana toda semana, todo dia, na verdade, para você não perder nada do que acontece aqui. Não somente isso, embaixo também tem os nossos Instagrams, tá? De cada um de nós, da professora Ana, do professor André e meu também, tá? Então, por favor, siga-nos. Próximo slide, por favor. E antes da gente encerrar, eu gostaria de pedir para você, mais uma vez, agendar a sua visita aqui no CIEBP, tá? A gente está de portas abertas esperando você. Então, fica aí, olha só. O CIEBP, o Centro de Inovação da Educação Básica Paulista, fica aqui na Pompeia, na Vila Pompeia, em São Paulo, capital, na rua Padre Chico, número 420. Aí tem o CEP, aí você tem, inclusive, o nosso site, nosso telefone, tá? Centro de Inovação.educação.sp.gov.br, tá? Esse é o nosso endereço, você pode entrar lá, ver certinho o que tem, quais são as salas, tá? Que pode oferecer muita coisa para você abrir aí a sua mente em relação à tecnologia e inovação. Também o nosso telefone, que não é somente telefone, mas também é WhatsApp, é Telegram, tá? É o 011 975445056, tá? E como eu disse, o Instagram, que é o @CIEBP, tá? Próximo slide, por gentileza. Antes da gente terminar, então, gostaria só de lembrar que nós temos também como você nos contar o que você achou do programa, tá? Se isso foi útil para você, ou se você tem alguma sugestão, elogio, o que for, tá? Nós queremos que você participe da nossa avaliação. Então, aí na tela você está vendo o QR Code, tá? QR Code que você pode acessar através do seu celular e você pode já responder para nós. É muito importante saber aquilo que você pensa sobre os programas que nós exibimos, sobre o nosso Mão na Massa, tá? Que acontece toda semana. Então, é muito importante que você nos avalie, que você venha também nos visitar, tá? Eu gostaria de dizer que também nós temos, como eu disse, né, toda semana programas. Dia 12, inclusive, a gente vai ter o programa do Educamídia, né? Falando a respeito de busca, algoritmos e curadoria, tá? Esse mundo aí da rede, né, que nos pesca de tantas maneiras, como é que funciona isso, tá? E também, como a Débora falou no comecinho do nosso programa, nós temos, né, no dia 13, o grande dia do nosso Esquenta, ok? Não te vejo, então, na próxima, ok? Até a próxima Mão na Massa no CIEBP. Um beijo para vocês e até a próxima.